Em quais hipóteses o aposentado pode ingressar no serviço público e acumular o provento de aposentadoria com a remuneração de um cargo público? Acompanhe o podcast Grifão de hoje para se inteirar desse tema. A população brasileira passa por um processo visível e inegável de envelhecimento. Isso é consequência do aumento da expectativa de vida, das condições de saúde, das condições materiais e do alcance dos serviços públicos que beneficiam a população. Em razão dessa situação, a administração pública hoje se depara com um fenômeno até então pouco vivenciado. É a necessidade e a possibilidade de agentes públicos ou particulares já aposentados ingressarem novamente no mercado ativo, especialmente na administração pública. É possível que um aposentado ocupe um cargo ou um emprego público? Em quais situações a Constituição Federal proíbe, em quais situações a Constituição Federal admite essa hipótese? Eu começo a explicar esse tema com as situações em que é possível sempre o ingresso de um aposentado no serviço público. Se a aposentadoria ocorreu pelo regime geral de previdência, pelo INSS, o que se aplica em regra para as entidades da administração pública que têm empregados públicos e para a iniciativa privada, a Constituição não proíbe o ingresso do aposentado no serviço público. Ele pode prestar concurso público para qualquer cargo efetivo e é possível que haja a acumulação do provento da aposentadoria pelo regime geral de previdência, ou seja, a aposentadoria paga pelo INSS, com a remuneração do cargo público que passou a ser ocupado pelo aposentado. Situação totalmente diversa é a hipótese de um servidor que se aposenta pelo regime próprio de previdência, o regime que é administrado pelo município, pelo DF, pelo Estado ou pela União. Na hipótese de inativo, aposentado pelo regime próprio de previdência, o artigo 37, parágrafo 10º da Constituição Federal, estabelece como regra geral a proibição de acúmulo de proventos de aposentadoria com a remuneração de um cargo público. Entretanto, a própria Constituição Federal traz 3 situações excepcionais em que o servidor público inativo e aposentado pelo regime próprio previdenciário poderá reingressar novamente nos quadros da administração e, por consequência, acumular os proventos de aposentadoria do regime próprio com a remuneração de novo cargo ou função pública. Quais são essas 3 situações excepcionais? A primeira situação excepcional que permite o acúmulo de aposentadoria com remuneração de cargo público é a hipótese de cargos acumuláveis na atividade. Isto é, aquelas 3 situações previstas no artigo 37, inciso 16 da CF. 2 cargos de professor, 1 cargo de professor ou um cargo técnico científico e 2 cargos de profissionais da saúde como profissão regulamentada. A razão dessa exceção é muito óbvia e muito simples de ser entendida. Se o servidor poderia ocupar esses 2 cargos na atividade, também poderá ocupá-los na inatividade. A outra situação excepcional é mandato eletivo. O servidor aposentado, portanto inativo, que concorre às eleições e é eleito, poderá acumular a remuneração ou o subsídio do mandato eletivo com os proventos da aposentadoria do regime próprio. E por fim, a última hipótese que permite essa acumulação é a situação dos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. O servidor aposentado inativo pode reingressar nos quadros da administração novamente para ocupar um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, pois o vínculo administrativo é precário e esse servidor pode ser demitido novamente a qualquer momento, seria uma formalidade específica, já que esses cargos são considerados, segundo o direito administrativo, cargos demissíveis ad nutum, ou seja, sem nenhum tipo de motivação. Resumindo, uma vez aposentado pelo regime geral de previdência, não há nenhuma proibição para o aposentado ingressar nos quadros da administração. Se a aposentadoria se deu pelo regime próprio, deve-se observar essas 3 situações excepcionais para que o aposentado do regime próprio previdenciário passe a trabalhar e atuar novamente nos quadros do poder público brasileiro. Gostou do podcast Grifão de hoje? Encaminhe suas sugestões para o e-mail que aparece logo abaixo e nós agradecemos a sua colaboração.